gente! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um conteúdo feito com muito carinho, com muita atenção para vocês. Nós hoje vamos falar sobre algo muito importante, né? Essa minha turma 10, maravilhosa, minha turma 19, AFC 10. Então, nós vamos hoje conversar sobre glicemia capilar, tá? Tema muito importante, vamos passear sobre o que é diabetes, conhecer os tipos de diabetes e como se faz a aferição da glicemia capilar, tá? Tá imperdível, então vem conferir, vai pegar teu material que vai começar. Gente, então como eu falei, né, nós vamos hoje trabalhar o tema glicemia capilar, nós vamos encontrar esse tema lá no seu capítulo 13, tá? Do teu livro de primeiros socorros, certo? A partir da página 58, tá? Então, sempre naquele esquema, abre o material, lê, faz fichamento, revisa, pega a dúvida, anota, assiste o conteúdo, faz atividade e tira comigo a dúvida, certo? Sempre assim que dá tudo certo, tá? Então, vamos falar sobre esse tema, um tema muito importante, que casa muito com hipertensão, né? Que a gente andou vendo aí no outro conteúdo. Por quê? Porque são as doenças crônicas mais relevantes do nosso país, é onde a gente mais tem pessoas ficando doentes, pessoas que sofrem de hipertensão e de diabetes. Então, a maioria dos óbitos de doenças crônicas, né, são por fatores de risco como diabetes. Então, um AVC, um infarto, geralmente o paciente que faz esses eventos tem por trás uma diabetes, uma hipertensão. Então, é muito importante que você saiba o que é o diabetes e conheça o exame de glicemia capilar, certo? Então, vem comigo, vamos lá. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é: qual a diferença entre os tipos de diabetes? Não sei se vocês sabem, mas existem mais de um tipo de diabetes, tá bom? Eu aqui vou apresentar para vocês 2 tipos de diabetes principais e vou até falar de um aí lá na frente, tá bom? Mas de antemão, eu queria que vocês soubessem que a gente tem 2 tipos de diabetes, que são as mais prevalentes, tá? As que a gente mais escuta falar. Tem uma que é o número 1, muito prevalente. Vocês sabiam que um a gente chama de tipo 1 e outro a gente chama de tipo 2? Vocês sabem qual a diferença entre esses 2 tipos? Então, vem comigo para vocês descobrirem, tá? Primeira coisa, eu quero que vocês entendam o que é o diabetes, né? O que é a insulina, esses termos que a gente escuta, glicose, tudo isso. Quando a gente entender isso, a gente vai diferenciar os tipos de diabetes. Mas primeiro a gente vai ver aqui uma coisinha rapidinha, tá? Então, primeiro isso aqui, certo? Gente, a diabetes é uma doença metabólica, tá? É uma doença que vai causar hiperglicemia. Ou seja, ela vai aumentar, hiper de aumento, né? A glicemia, a glicose. Então, quando eu faço lá o exame, eu vou perceber no sangue do indivíduo que aquele indivíduo está com um aumento de glicose no sangue, está com a hiperglicemia. Esta hiperglicemia, ela é causada pelo quê? Ela é causada pela deficiência de uma substânciazinha muito importante chamada insulina, que é um hormônio, certo? Então, para que vocês entendam, a insulina é muito falada, né? O paciente diabético toma insulina, o paciente diabético precisa de insulina, e a gente acaba associando a insulina como um medicamento. A insulina ela pode servir como um medicamento quando o paciente precisa dele, tá? Mas é importante que se diga que todo ser humano, todas as pessoas produzem insulina, tá bom? Então, a pessoa que não tem nenhuma alteração, que não tem diabetes severo, que não nasceu com algum tipo de diabetes, né, que tenha alteração pancreática ou alguma outra doença do pâncreas, ela deve e tem que produzir a insulina, certo? Então, como é que funciona mais ou menos? A gente se alimenta, com alimento a gente adquire glicose, tá? Que é o famoso açúcar, né, que vocês conhecem. E aí, para que esse açúcar, ele consiga ser distribuído para as células, porque o açúcar, gente, é o que dá energia para nossas células, nossos órgãos funcionarem, tá? Todo o nosso sistema, ele fica sedento pela glicose, tá bom? Tem que chegar a glicose dentro da célula para que nossos tecidos, tenham energia para conseguir funcionar. Só que sozinho, ele não consegue entrar. Vou explicar melhor. A gente se alimenta, ingere lá a glicose vai lá para o nosso sistema digestivo, cai na corrente sanguínea, mas fica lá no sangue, não consegue entrar em nenhum órgão. Por quê?
Porque não tem insulina para transportar. Quem faz o transporte da glicose lá do sangue para dentro das células dos nossos tecidos é a insulina. Se não tem insulina, a gente pode comer um barril de comida. Aquela glicose não vai servir de energia para o nosso corpo. Por quê? Porque ela vai ficar lá no sangue. Ela não vai se depositar nos tecidos, que é onde ela tem que entrar para penetrar, para fazer efeito. Entende? Por isso que a insulina é importante. A glicose, ela vai ser aumentada no diabético, porque o diabético vai ter uma deficiência da insulina, tá? Que a gente vai já entender como é. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso. Glicose a gente adquire com a dieta, comendo, né? E para que essa glicose entre nas células para nos dar energia, quem transporta ela do sangue para as células, para o tecido, é a insulina. Se não tem insulina, se a insulina não funciona, essa glicose se acumula no sangue e aí a gente faz o exame, ó, e dá lá em cima. Entenderam? Então é isso. A fisiopatologia, como acontece, o diabetes é desse jeito, tá? E onde é que essa insulina é produzida no nosso corpo? Porque a glicose, ela vem da dieta, mas e a insulina? Produzida no pâncreas, que é esse órgãozinho que vocês estão vendo aí, amarelinho, parece um milhozinho bem bonitinho, né? Então, é lá no pâncreas que a insulina é produzida, certo? Todo mundo produz, a não ser quem tem a deficiência, quem tem alteração da insulina que não produz. E aí, então, qual é a diferença? Se você tá dizendo aí que o paciente diabético é porque ele tem dificuldade na insulina, né? Ele come lá o alimento, tem glicose, mas a glicose não entra porque não tem insulina, qual é a diferença? É porque em um tipo, que é o tipo 1, o paciente não produz insulina porque o pâncreas dele tem uma alteração, né? O pâncreas dele não trabalha da maneira que deveria trabalhar, porque ele está sofrendo um processo de degeneração, vamos dizer assim, um processo autoimune, como se fosse uma doença autoimune. Ele se autodestrói, olha que interessante, né? Então, o pâncreas, ele tem essa dificuldade de produzir insulina na diabetes tipo 1, porque existe ali por trás uma doença autoimune, tá? O corpo começa a destruir células do pâncreas, certo? É uma reação que a gente chama autoimune. Já na diabetes tipo 2, o pâncreas tá bonzinho, zerado, gente. O pâncreas não tem nada, certo? Ele tá bem, super bem. O que acontece é que na diabetes tipo 2, a gente não, né? Quem tem a diabetes tipo 2 tem dificuldade de reconhecer a insulina que é produzida. Então, na tipo 2, seu pâncreas tá lá, ó, de boíssima, produzindo insulina. A insulina tá super lá na sua quantidade que tem que estar para ser efetiva para atuar, mas o corpo não reconhece. É como se ele fechasse o olho assim, ó, para a insulina que está sendo produzida. É por isso que a gente diz que o paciente que tem diabetes tipo 2, ele tem resistência insulínica. Ele tem resistência em reconhecer a insulina que é produzida. Por que isso acontece? Não é processo autoimune, não é nada disso. Já se sabe que um dos fatores que fazem a insulina que a gente produz não ser reconhecida é o acúmulo, depósito de gordura, certo? Por isso que a diabetes tipo 2 está associado a pacientes sedentários, obesos, hipertensos, que têm doenças que estão ligadas ao sedentarismo, certo? Então, recapitulando tudo que eu acabei de falar. Na tipo 1, tem alteração de insulina? Tem, porque para ser diabetes tem que ter alteração de alguma coisa aí da insulina. Na tipo 1, seu pâncreas não funciona como deveria funcionar. O paciente tem lá uma deficiência lá na produção de insulina, porque o pâncreas tem uma doença autoimune que destrói as células que deveriam estar produzindo lá a insulina. Já na diabetes tipo 2, o pâncreas está bem, está super ok. O problema é que quando essa insulina vai para fazer sua ação, não faz a ação porque o corpo não reconhece a ação dela. Beleza? Qual das duas está ligada ao sedentarismo? Tipo 2. A tipo 1 não, gente. A tipo 1, para vocês terem uma ideia, é aquela diabetes que se manifesta ainda na infância, na adolescência, né? Descobre-se muito cedo ela. E é uma doença que o paciente ele fica dependente de insulina. Ele vai tomar insulina para o resto da vida, porque o pâncreas não funciona. A insulina que estava sendo produzida para de funcionar. Para de produzir. Aí pronto. Aí ele vai ter que todo dia se furar para tomar ali. Na tipo 2, não. Na tipo 2, eu posso tentar controlar com medicação, ou seja, vou fazer com que o corpo agora reconheça a insulina, vou dar medicação para o corpo agora reconhecer a insulina que está sendo produzida, porque o problema não é falta de insulina, o problema é reconhecimento, que não reconhece. E se caso isso não fizer efeito, aí é que eu entro com a insulina, entendeu?
Então, é essa a diferença. E na tipo 2, gente, contrário da tipo 1, a gente vai descobrir lá quando já tá mais velho, depois de 35, 40, 45, 50 anos. Porque tem a ver com os hábitos de vida, tem a ver com sedentarismo, tem a ver com tabagismo, entendeu? Na tipo 1, não, é autoimune, é o acaso, tá? Na tipo 2, tem a ver isso. Tem a ver como você se alimenta, como você se faz atividade física, se não faz, como você lida com sua vida, seus hábitos de vida, certo? Então, ó, trouxe essa tabelinha bem bacana. Dá uma pausa agora aí no nosso conteúdo. Se você quiser anotar essa tabelinha, pausa aí no seu celular, no seu computador, onde você tá vendo, pra você ver as diferenças que eu falei. Mas tudo que eu falei tá aqui. Tipo 1, a característica, o pâncreas não consegue produzir. Na tipo 2, já produz, mas não reconhece. Causas, tipo 1, doença autoimune. Na tipo 2, sedentarismo, hipertensão. Maior prevalência, gente. Esse é um dado muito importante. A maioria dos diabetes são tipo 2. Tipo 1 é só apenas 10% dos casos. A tipo 1 a gente não consegue evitar, mas a tipo 2, ó, que é 90% dos casos, a gente pode evitar fazendo atividade física, se alimentando bem. Isso quer dizer, gente, que a maioria das pessoas que têm diabetes poderia ter sido evitado. Por quê? Porque as que têm diabetes lá, como a maioria é tipo 2, é uma diabetes totalmente evitável, né? Com hábitos de vida saudável. Maior incidência, tipo 1 aparece ainda na infância, já a tipo 2 já aparece, ó, com a idade mais avançada, né? E algumas manifestações que a gente vai ver já os sintomas, eu não vou falar agora, certo? Controle, tipo 1, tem que tomar insulina sempre. Já na tipo 2, não. Só se ficar muito grave, se o medicamento não fizer efeito mais, né? A pessoa não fizer atividade física, não perder peso, não fizer uma dieta, aí vai precisar entrar com insulina também. Mas às vezes só a medicação já resolve, tá? Sintomas do diabetes, gente. Aqui são alguns sintomas mais gerais, tá bom? Eu vou chamar atenção para alguns. Na tipo 2, por exemplo, é praticamente silencioso. Às vezes você nem sabe que tinha diabetes. Descobre porque faz um exame lá, tá? A tipo 1 não. A tipo 1, como o aparecimento dela é mais na infância, adolescência, é mais abrupto, a gente percebe. Então, o paciente pode perder muito peso de uma vez, ficar com muita sede. É aquela criança, aquele adolescente que perdeu peso lá em um mês, perdeu vários quilos. Além disso, tá com muita sede, indo direto no banheiro, fome em excesso. Isso pode indicar um quadro de diabetes, tá bom? Já o tipo 2 não, se manifesta naquela pessoa que é obesa, a pessoa começa a sentir tontura, às vezes não sente nada, faz o exame e dá, tá? Então, aqui são mais sintomas mais gerais. A vontade de urinar diversas vezes, que pode estar presente nos dois tipos. Fome frequente, que também presente nos dois tipos. Sede constante, também presente nos dois tipos. A perda de peso é mais comum na tipo 1, certo? Mas na tipo 2 também pode acontecer. Fraqueza, fadiga, nervosismo, mudança de humor, náusea e vômitos também pode estar presente nos dois, tá bom? Mas como eu falei aqui, apresenta mais sintomas mesmo, é a tipo 1. Fatores de risco, esse é um extra aqui que eu trouxe para vocês, só para vocês saberem quem mais corre risco de ter o diabetes tipo 2, né? Idade, então, quanto mais a gente envelhece, mais propensão a ter. Histórico familiar, se já tem familiar com diabetes, também aumenta a nossa chance de ter a tipo 2. Excesso de peso, sedentarismo, hipertensão, doença coronariana, já infartou, né? Isso pode ser um fator de risco para diabetes. Diabetes gestacional, lembra que eu disse que ia falar de outros tipos também, além da 1 e da 2? Outro tipo é a gestacional, tá? Que nem é classificada como 1 e como 2. É uma alteração hiperglicêmica durante a gestação, certo? Um dia a gente pode conversar sobre isso em outro encontro, tá? Mas só para vocês saberem que a mulher que desenvolve diabetes na gestação, depois que termina a gestação, volta ao normal, mas no futuro ela tem mais chance de desenvolver diabetes, tipo 2 principalmente, tá? Uso de medicação hiperglicemiante, então o paciente que toma lá corticosteroide, né, que aumenta bastante a glicemia, também pode dar uma alteração lá no exame e tem que ver se não tá tomando medicação, para não dizer logo, fulano tá diabético, às vezes é uma medicação que tá tomando. Como é que eu doso essa glicemia, gente? A glicemia capilar, né, como o nome está dizendo, é dosado com um aparelhinho, é no capilar, eu vou furar, acho que vocês já viram, furo lá, ó, uma pontinha do meu dedo, tá? Aqui, tô botando aqui pra vocês verem, só uma pontinha, furo lá com uma agulhinha bem fininha, a gotinha de sangue que sair, eu já consigo coletar, botar no aparelho e fazer a leitura, tá? É um aparelho que trabalha com leitura sozinha, não tem dificuldade de mexer, quando a gente tiver de maneira presencial, né? Eu vou mostrar pra vocês como a gente realiza, certo? Mas é bem simples e é muito importante pro controle.
Então, tá aí, ó, a foto do aparelhinho, bem fácil, tem vários modelos, né? A fitinha que vai fazer a leitura, certo? Aqui é para vocês entenderem mais ou menos, né? De acordo com a figura, como é que fica o sangue lá da pessoa, né? Que tem diabetes. Então, aí o primeiro é um paciente que tá lá com hipoglicemia, pouco açúcar no sangue, pouca glicose. Tem o verde, o azulzinho é a glicose. Olha a diferença para o que tem diabetes, um monte de glicose, que a glicose não consegue ser distribuída e fica depositada aí na corrente sanguínea, tá? Paciente normal, ó, então quer dizer que normalmente a gente tem que ter um pouquinho a glicose no sangue, tem que ter, não pode estar muito baixo também, tá? E falando nisso, nos valores, a gente só considera que isso em jejum, tá, gente? Aqui é muito importante, ó, botei aqui, valores da glicemia em jejum, tá? Aquele lá do furinho do dedo, se eu não estiver fazendo em jejum, já não vale esses valores aqui, tá? A gente aceita sem ser em jejum, ou seja, vou furar aqui à tarde, já comi hoje, e aí, pode dar até quanto? 139 por ali, pode dar se você já se alimentou, certo? Não quer dizer que tá alterado. Agora, se você estiver em jejum, que é o aconselhável, até para no diagnóstico, né, a gente tem que fazer lá o jejum, e aí, de preferência, fazer lá com sangue coletado no laboratório, certo? A gente diz que o paciente tem diabetes quando esse valor confirmado, ou seja, 2 vezes D maior do que 126. Então, de 126 acima, a partir de 126, a gente já diz que o paciente é diabético. Fez um, deu 130, pede outro para confirmar. Deu outro, deu 126, pronto, confirmou. De 126 acima já é diabetes, certo? Mas é importante que a confirmação aconteça 2 vezes, 2 exames para confirmar. Pré-diabetes existe, tá? É um valor, é um período, um valor ali intermediário que nem é normal, nem já é diabetes e que requer muita atenção do paciente para não virar diabético, que é ali quando a taxa dá em jejum de 110 a 125, certo? E normal é quando ele dá de 70, certo? Até 99 a gente aceita, certo? Normal tem que estar ali, de 70 a 99. E uma hipoglicemia, ou seja, tá muito baixo, tem que se alimentar, né? Já ouviram falar nesse termo. Aí é abaixo de 70, certo? Então, esses são valores, ó, para guardar também aí juntinho de vocês. É isso, gente. Sabem como funciona o nosso exercício de fixação? Trouxe uma questão aqui para vocês me dizerem aí se é verdadeiro ou falso. Vocês vão encontrar isso lá no nosso formulário, tá bom? Pacientes que têm pressão alta e que são sedentários sofrem menos com o acometimento de diabetes tipo 2. Sofrem menos ou mais? Eu diria que isso aí é falso, né, gente? A gente viu que a hipertensão, né? Doenças como a hipertensão, como o sedentarismo, né, falta de atividade física, aumenta o risco de ter diabetes, não diminui, tá? Então, isso aí tá falso. No nosso próximo conteúdo, gente, nós vamos falar sobre lavagem das mãos, tá? E farmácia hospitalar, certo? Então, tá imperdível. Temas muito bacanas pra gente discutir. Sempre tô disponível. Se tiverem dúvidas, já sabem, é só falar comigo. Tchau, até o próximo.